Desafios do ensino cristão na pandemia. Bom, para mim, um dos grandes desafios do ensino cristão na pandemia foi se adaptar ao uso das novas tecnologias, do apoio das aulas online, porque foi uma vida toda ensinando na sala de aula presencial. E de repente foram duas perdas bruscas: o contato com as crianças presencial e se adaptar ao uso da aula online. Para mim foi um grande desafio, os dois maiores grandes desafios. E ainda tem sido um desafio, né? Porque a gente não deixou de estar na pandemia. Nós ainda estamos no processo online, então ainda estamos nesse desafio de todas as vezes fazer um planejamento, fazer uma aula para poder alcançar as crianças que estão do outro lado da tela, que às vezes a gente não sabe nem como é que estão, porque é muito complicado olhar pelas telinhas pequenininhas, né? Ficar olhando eles pela telinha pequenininha e eles nos enxergar. E a gente não sair do foco, né? Da tela, que às vezes a gente acaba saindo. Essa questão do contato pessoal é uma das grandes perdas, sim, porque a gente perde o contato do olho no olho, de perceber o que, é que a criança está sentindo, o que ela está passando. O feedback, no caso, né? O feedback, esse retorno que a gente não tem de forma tão fácil assim, porque só olhando pela câmera, quando às vezes está aberto, que às vezes tem crianças que deixam lá a letrinha ou a foto, então você não vê a criança. Você só ouve, às vezes, a voz da criança. Então é um grande desafio, é uma grande perda ainda. E a questão de criar um hábito, né? Criar um hábito, uma rotina, que foi outra coisa que a gente tinha rotina no físico, quando a gente tinha os encontros físicos, a gente tinha os dias e os momentos de se encontrar. E no online a gente no início não tinha aula remota mesmo, a gente só tinha mais a live. E depois foi para a aula remota. E essa rotina, criar essa rotina ainda é um grande desafio. Tanto com os meninos como com os pais também, né? Tanto com os pais, a gente precisa muito do apoio do pai. Sim, que eu acho que é um outro grande desafio, esse retorno que os pais precisam estar bem mais presentes ainda nessa questão da aula online, porque muitas das crianças precisam do apoio do pai para poder entrar na aula, para poder ter acesso à aula online, e às vezes esse é um desafio muito grande. E um outro desafio também visualizado e sentido na pele é que, como todo o atendimento de ensino tem sido online, muitas crianças se recusam a participar da aula bíblica, porque a aula bíblica ocorre à noite, no horário paralelo ao culto, e eles dizem para os pais que eles já estão saturados de assistir a aula da escola o dia todo e ainda ter que assistir a aula bíblica? Não. É outro problema, outro desafio que a gente tem enfrentado durante a pandemia. E aí requer mais criatividade ainda para poder prender essa criança de forma prazerosa e criativa para não poder cansar. É muito desafio. Qual as dificuldades na realização da aula remota no ensino cristão? Eu e o Pan trabalhamos com as crianças menores e nossas crianças dependem do celular dos pais para entrar na aula remota, para participar da aula remota. E às vezes os pais não chegaram em casa, eles estão no trabalho, às vezes quando chegam em casa tem algo a fazer, e isso acaba aqui atrapalhando um pouco a realização dessas aulas remotas. Para poder fazer uma elaboração da aula remota, a gente vai ter que estar usando de tecnologias que às vezes a gente não tinha domínio. E a gente está usando bastante tecnologia, porque infelizmente é necessário. Como às vezes o PowerPoint mesmo, a gente teve que se reinventar, se redescobrir com uma ferramenta que a gente usava às vezes, porque a nossa aula era presencial, não havia necessidade de usar muito. E agora não, praticamente é a principal ferramenta a ser utilizada. As questões da lúdica, a gente precisa reinventar, elaborar, então leva muito, se já tinha, levava um bom tempo para fazer um planejamento presencial, o remoto requer um desdobramento muito maior, porque você vai ter que utilizar coisas bem complicadas às vezes para serem utilizadas na aula. Seus voluntários. Os voluntários estão com saudades? Deixe a mensagem para... Sim. Com certeza. Nós sentimos muita falta de vocês. Com certeza. Falta dos voluntários, falta Muitos. dos meninos. Os meninos, os voluntários e participar, né, conosco. Infelizmente, nós que estamos nas aulas remotas, às vezes tem voluntários que perguntam, podemos participar? Mas se abrir para um, não abrir para outro, fica difícil, né? Mas sentimos muitas saudades.
Com certeza. Os voluntários sempre foram nossos grandes parceiros e por causa deles o trabalho no ensino infantil dentro da Igreja Batista Central cresceu tanto, né? Verdade. Porque nós só somos uma equipe pequena relativa à quantidade de crianças que a gente recebe. Então, para que possamos garantir um trabalho de qualidade, os voluntários, eles fazem toda a diferença. Os professores voluntários. E eles são muito bem-vindos. E o papel deles foi cumprido com excelência enquanto pudemos estar juntos. E vocês têm grande valor para nós. Vocês são muito valorosos. Vejo a hora de voltar. O presencial para vocês voltarem. Quero todo mundo de volta, viu? Em nome de Jesus. Com certeza. E se cuidem, que eu espero em nome de Jesus que vocês estejam todos bem para a honra e glória do Senhor. São pérolas preciosas. Exatamente. Cada um com sua característica, cada um com sua contribuição. Seu estilo. E não é substituível, porque cada um é um e faz toda a diferença. Verdade. Rapaz, o que é o Ministério Central Kids antes e depois da pandemia é se reinventar. Eu acho que a palavra reinventar é a mais fixa. Se que capacitar. fica. Se recapacitar. Eu acho que a sensibilidade que a gente vai ter que ter, se já tínhamos aquela sensibilidade e temos essa sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus agora após pandemia, para poder fazer mais ainda, porque foge completamente ao que a gente conhece, né? Se a gente já conhecia, era mais fácil, vamos dizer assim, o presencial, estar com as crianças em classe, a gente tinha um domínio muito mais fácil, vamos dizer assim. Após pandemia, para poder dar aula, se tornou muito mais complicado, então a gente teve que essa readaptação, essa reinvenção do que pode ser feito, de que maneira tem que ser feito, para poder a gente estar ministrando a palavra de Deus. Eu acho que é o mais o que marcou mais assim o Central Kids. Estamos ainda no processo, é um processo. Estamos no processo. Cada dia. A cada dia. Vou pegar e fazer o paralelo que Jesus disse a Nicodemos: é necessário nascer de novo. A gente foi obrigado de forma involuntária a nascer de novo, a se reinventar, a ser outro ministério diferente daquele que a gente estava acostumado. Recriar.